Salve, salve minha família Caipora! Tudo de boa com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom no canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, tá? E hoje eu trago os resultados dos nossos palpites do dia 10 de agosto, tá? Tivemos 39 palpites com 30 greens, 8 reds e um jogo foi anulado. Tivemos 79% de taxa de acertos para este dia. Foi um dia muito bom para a gente ontem, mas no dia de hoje não tivemos muita sorte nos jogos dos primeiros horários, tá? Tivemos 38 palpites com 23 greens até o momento e apenas 11 reds, tá? Temos 2 jogos que foram adiados e 2 jogos ainda irão acontecer. Caso de green, nesses 2 jogos que estão faltando, chegaremos pelo menos na nossa meta de 70% de acertos, beleza, galera? Então é isso para os nossos resultados deste final de semana. Ficamos espertos porque teremos os campeonatos da Champions League essa semana e também da Liga da Conferência da Europa e também da Liga da Europa, tá? Voltarão no final de semana que vem os campeonatos europeus. Então fiquem ligados que traremos novidades para vocês, beleza? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também não se esqueçam de comentar, beleza, galera? Muito obrigado por vocês que sempre nos acompanham, mas eu gostaria que vocês que sempre nos acompanham e ainda não se inscrevam, se inscreve aí para nos ajudar, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 12 de agosto? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar com os nossos palpites e eu trago 12 palpites apenas para vocês nessa segunda-feira. Não temos muitos jogos oficiais, mas os jogos que eu consegui separar, que eu vi oportunidade, eu separei para vocês. Então vamos lá então, que eu separei o Vålerenga 2 contra o Kyrgiosas. Traga essa partida na segunda divisão da Noruega com over 2,5 gols. Verificando o Kyrgiosas, ele tem 77% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Vålerenga 2 tem 11%. No histórico são 11 vitórias do Kyrgiosas, 6 empates e 5 do Vålerenga. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Vålerenga vem sofrendo gols a 10 jogos e o Kyrgiosas vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Seinäjoki versus o Vasa. Traga essa partida na Veikkausliiga da Finlândia com o mercado de over 1,5 gols. O Seinäjoki tem 54% de probabilidade de vitória e ele tem 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Já o Vasan, ele tem 17%. No histórico, 24 vitórias do Seinäjoki, 5 empates e 9 vitórias do Vasan. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Seinäjoki vem marcando gols a 10 jogos e o Vasa vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Seinäjoki, over 1,5 gols em todas as partidas. Apenas uma partida que foi em 2019 que tivemos um 1-0. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Nordstrand versus o Kafun 2. Traga essa partida na terceira divisão da Noruega com vitória seca para casa. O Nordstrand tem 80% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Kafun 2 ele tem 33%. No histórico, 3 vitórias para o Nordstrand e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Nordstrand vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Kafun 2 vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos encontros, temos vitória do Nords nas últimas 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos. O Nordstrand ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Kafun não vence principalmente fora de casa. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Viborg versus o Aalborg na Superliga da Dinamarca. Separe essa partida com over 1,5 gols. O Viborg tem 49% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aalborg tem 61%. No histórico, 34 vitórias do Aalborg, 7 empates e 21 do Viborg. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Viborg vem a 6 jogos marcando gols e o Aalborg vem sofrendo gols a 8 jogos.
Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Viborg, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o KR Reykjavik versus o Hafnarfjordur. Traga essa partida na Oversdale da Islândia com o mercado de over gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está equilibrada entre as duas equipes e o Hafnarfjordur tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o KR ele tem 28%. No histórico, 22 vitórias para cada lado e 7 empates. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o KR vem a 10 jogos sofrendo gols e o Hafnarfjordur vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Akranes versus o Fram Reykjavik. Traga sua partida no Oversdale da Islândia com o mercado de over 1,5 gols. O Akranes tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 43%. Na forma recente, ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fram tem 50%. No histórico, são 10 vitórias do Akranes, 4 empates e 7 do Fram. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Akranes vem sem empates jogando em casa 5 jogos e o Fram vem vencendo a 3 jogos em casa. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Parva Liga da Bulgária, eu trago o Chernomor Varna versus o Botev Viratsa. Trago essa partida com vitória seca para casa. O Cherno tem 72% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 61%. O Viratsa tem 50%. No histórico, 11 vitórias do Cherno, 3 empates e 3 do Viratsa. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Viratsa vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros, temos vitória do Cherno em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Cherno venceu as últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Cherno venceu apenas uma das últimas 6 partidas que disputou e o Viratsa, ele venceu 2 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos uma vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Liga Feminina MX no México, eu trago o Clube América contra o Necaxa. Trago essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Clube América tem 81% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Necaxa tem 28%. No histórico, 8 vitórias do América e 2 empates. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Clube América vem a 8 jogos marcando gols e o Necaxa vem sem empates a 5. Últimos encontros, temos o mercado de vitória no primeiro tempo para o Clube América na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Tigre contra o Godoy Cruz. Trago essa partida com under 3,5 gols na Argentina. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente temos 50% de aproveitamento para o Godoy Cruz nos últimos 9 jogos e o Tigre tem 39%. No histórico, 10 vitórias do Tigre, 5 empates e 8 do Godoy. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Tigre vem marcando gols a 6 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Jogando na casa do Tigre, under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Guarani contra o Vila Nova na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Guarani tem 41% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Vila Nova tem 67%. No histórico, 8 vitórias do Vila Nova, 11 empates e 1 do Guarani. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Guarani vem em 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Uma foi para os pênaltis. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Goiás contra o Ceará na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Goiás tem 45% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ceará tem 56%. No histórico, 4 vitórias do Goiás, 9 empates e 2 do Ceará.
A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Ceará vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Liga MX Feminina no México, eu trago o Chivas de Guadalajara contra o Querétaro. Trago essa partida com vitória seca para casa. O Chivas tem 69% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. O Querétaro também tem 44%. No histórico, 9 vitórias do Chivas, 5 empates e uma do Querétaro. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Chivas vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Chivas de Guadalajara em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Chivas ele venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto Querétaro venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa. Beleza, galera? Muito obrigado por terem me acompanhado até o final deste vídeo. São poucos jogos, mas foi o que eu consegui para vocês, beleza? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Salve, galera! Eu trago para vocês o bilhete caipora com over meio gol no primeiro tempo para o KR Reykjavik contra o Hafnarfjordur. Trago over 2,5 gols para o Queens contra o Fram Reykjavik e over 2,5 gols para o Vålerenga 2 contra o Kisjelsas. Trago também under 3,5 gols para o Tigre contra o Godoy Cruz, uma vitória seca no primeiro tempo para o Clube América contra o Necaxa. E por último, o Nordstrand para vencer a partida contra o Cafun 2. Beleza? Uma odd total de 3,22 para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!